Dança dos Dragões, um nome que soa como poesia, engana com a sua beleza, mas o significado é devastador. A dança anuncia sequências de batalha que são um grande marco da história da House of the Dragon, é o que todos nós queremos ver. Dragões em tela se enfrentando, se chocando, e a primeira dessas batalhas acontecerá agora no episódio 4, o episódio do colapso, da queda, mas também da ascensão. Ascensão de personagens e da série que vai subir de nível com o seu primeiro episódio evento. Aquele episódio que é tão marcante que se transforma num evento. Nós sabemos muito bem o que é isso, porque sempre foi uma forte característica de Game of Thrones. E pela magnitude da batalha e a expectativa sendo criada com razão, tanto que a HBO lançou 2 promos desse mesmo episódio, isso não tinha acontecido até hoje. Podemos sim esperar o maior episódio da House of the Dragon, pois ele foi preparado para surpreender até quem já leu a história original no livro Fogo e Sangue. Depois da Rhaenyra buscar tanto pela reconciliação e não conseguir, finalmente ela entendeu que não há outro caminho. A afeição dela até se transforma na cena final do último episódio, pois ela decidiu enviar dragões e lutar, enfrentar o que é inevitável. Criston Cole possui uma estratégia muito bem definida: dominar à força cada casa que apoia a Rhaenyra e levar o exército de cada uma delas para o lado do rei Aegon. Dessa forma, ele vai ter força militar suficiente para controlar as terras fluviais onde o Daemon já está dominando um ponto fundamental, que é Harrenhal. Só que para chegar em Harrenhal, o Criston precisa passar por cada castelo que jurou lealdade à rainha Rhaenyra Targaryen. E a princípio, Criston não queria levar dragões para não chamar muita atenção. Só que o Aegon, querendo se provar como rei, obviamente discorda. O Aegon queria e ainda quer ir com o exército do Criston Cole. No episódio anterior, ele chegou a colocar parte da armadura de aço valeriano, que pertenceu ao Aegon Conquistador. Depois ele desistiu, mas a ideia não vai sair tão fácil da cabeça dele. Inclusive, essa não é a armadura completa, né? Por isso ela estava meio feia. A completa tá aqui, quando ele parte no Sunfire. Isso é inédito em toda a Game of Thrones, uma armadura completa de aço valeriano. A menos que seja muito necessário, em início de conflito, geralmente o rei não vai de frente para a batalha. Foi conversado no conselho que o Aegon seria mantido na capital, afinal ele é muito importante por ser o rei. Na época que a Daenerys queria atacar a Cersei, a frota do Euron Greyjoy, o Tyrion e o Varys vetaram isso. Não deixaram ela ir, porque o fato da rainha ou do rei estar exposto é um tremendo risco que ele só vai lidar se realmente for muito necessário. Então a melhor ideia é enviar a Vhagar com o Aemond até o Criston Cole, que deve ser o combinado da estratégia. Fora que o Aegon não tem noção do que vai enfrentar, ele não tem noção do que está acontecendo, e esse é o maior perigo. A impulsividade dele só aumenta a cada dia, e aí que o episódio deve começar a ganhar forma. Eu imagino que o Aegon vai para a batalha sem avisar, sem pensar taticamente no que ele está fazendo, e isso é muito fácil, é só ele pegar o Sunfire e voar até o Criston e o exército Hightower. O Aegon tá ficando cada vez mais inseguro e isso é notável na forma dele de agir. Você já reparou isso aqui? O Aegon tá sempre com essa adaga na mão, movendo para todo canto e sempre se autoafirmando, afirmando que os objetos que ele possui pertenceram ao Aegon Conquistador. Isso não é à toa, não é o personagem brincando com a adaga ou mencionando o Conquistador por nada. O Aegon tem uma insegurança interna e ele tenta se defender desse sentimento se agarrando na lenda desses objetos que hoje são dele: a adaga do Conquistador, a espada do Conquistador, a armadura do Conquistador, a coroa do Conquistador, pertences de um rei lendário, porque, no fundo, Aegon sente que ele é uma fraude no sentido de ser rei. Ele não herdou o trono. Aquela risada do Otto Hightower, aquela frase, mexeu com o Aegon, porque o Otto deixou explícito que Viserys nunca olhou para o Aegon como herdeiro. Ele sempre manteve Rhaenyra na posição da escolhida. Aegon se tornou rei por causa de um golpe e ele tá sentindo isso. Então ele se apega nesse simbolismo até de forma física, que vira um escudo. Olha, eu tenho a adaga do Conquistador, a espada que um dia foi do primeiro rei Targaryen. Eu sou o rei. Só que no fundo, ele sabe que não é. Apesar dele tentar e não querer se sentir diminuído, Aegon se sente cada vez mais um impostor tentando o tempo todo se provar e fazer algo gigantesco. E por que eu tô falando isso? O que isso significa? A insegurança se transforma num sentimento de confiança e essa confiança se transforma numa decisão impulsiva, uma decisão precipitada e sem planejamento.
Na minha opinião, é o que estamos vendo aí na cena do teaser. Olha a feição de raiva do Aegon. Eu acredito que ele tá indo sem avisar. É óbvio que pode não ser assim, pode ser tudo parte do plano, o Aegon ir posteriormente, mas com tudo que vem sendo colocado na série, da maneira que o Aegon tá sendo conduzido, faz muito mais sentido com o personagem, o Aegon sozinho tomar a decisão de se incluir na batalha, pegando todo mundo de surpresa. Com o Aemond, eu já imagino que ele vai se juntar ao Criston de maneira orquestrada. O Aemond alcança o exército sem dificuldade, ele vai voando, e no confronto ele passa muito mais confiança porque ele é muito mais inteligente. Obviamente, a gente sabe que o Aemond tá na batalha porque, a cena tá aí no teaser. A questão é, ele não deve ir no impulso igual tá parecendo que o Aegon vai, e sim com tudo planejado. O mais interessante é que tem uma tensão aumentando entre o Aemond e o Aegon. Eles sempre tiveram fora de sintonia. Apesar de irmãos, eles nunca foram parceiros, mas nessa temporada tá muito mais forte, tá ganhando mais evidência, porque o Aegon não quer ser ofuscado por ninguém, muito menos pelo irmão, que é uma figura bem mais inteligente e interessada na política de reinado do que o Aegon. Isso é indiscutível. Aemond Targaryen genuinamente quer ser rei, enquanto Aegon jamais buscou isso. Por consequência, esse episódio não é só da batalha nos céus, do confronto Targaryen e da despedida. Ele é além, é o episódio do Aemond, é o momento dele buscar o que deseja. Ele, que sempre se sente extremamente afetado quando é zoado pelo irmão, esse foi um dos raros momentos onde vimos o Aemond de cabeça baixa, visivelmente afetado pela risada do Aegon. É quase como se o Aemond voltasse a ser criança por causa dessa zoação que nunca é levada na brincadeira por ele, por toda a infância que ele teve, tudo que ele viveu, se sentindo deslocado, diferente. Ficou uma cicatriz no Aemond além da cicatriz física. Mesmo na fase adulta, em momentos onde o Aegon reprime o Aemond, por uns minutos ele volta a ser a criança afetada daquela época. Mas em seguida, ele consegue reverter isso com uma postura de intimidação e confiança que Aegon jamais vai ter. Ele envergonhou e humilhou o irmão, mas o Aemond enfrentou esse sentimento e levantou sem medo, com uma confiança que vai fazer toda a diferença na batalha que tá por vir. O amor, o sentimento de conforto que o Aemond nunca encontrou em sua mãe e na sua família, ele encontrou não só na Madame do Bordel, mas especialmente na Veiga. Veiga, que é lendária e formidável em batalhas, tá prestes a mostrar o que nunca vimos em Game of Thrones, o que GOT nunca teve a oportunidade de entregar. O máximo que tivemos foi o Rei da Noite com o Viserion versus Daenerys e Jon Snow, mas aquilo foi muito rápido. Não foi uma dança de fato, mas aqui vai ser. Pela primeira vez, um verdadeiro embate com dragões. Se a gente já ficou empolgado com o Criston sendo perseguido pela Mundenser, a dragão da Baela, aquela cena já serviu perfeitamente para hypar. Imagina o que não vamos sentir assistindo esse grande episódio no domingo. Falta pouco. A gente se vê no episódio.